tá? Vale a pena esperar até o fim da série. Vale a pena esperar pelo último capítulo. Nós precisamos entender ao longo da nossa caminhada, precisamos entender isso ao longo da nossa caminhada, que Hashem, ele coloca alguns desvios meio que traumáticos na nossa vida. Mas Hashem não faz nada para nos prejudicar. A governança não nos prejudica. Mas para nós sairmos das zonas de conforto, nós precisamos de alavancadas. Tá? Então, como é que a Paraxá começa? Né? Como é que a Paraxá começa? Bom, primeiro, vamos para o nome da Paraxá, né? Que os irmãos sempre gostam disso. Né? A Torá está nos dizendo que no mês de Kislev, né, o tetagrama é Vav e Yud, quer dizer, nós estamos com uma ligação direta com o sagrado, ou seja, quem é que está no controle de tudo? O sagrado. Tá? Bitahon, quer dizer, se eu tiver Kislev e Tevet, se eu tiver Bitahon, que é o que nós estamos estudando no Shabbatot, né, nas séries, né, 7 sinais, 7 equívocos e fatores que abalam o Bitahon, né? Se nós estivermos focados em Hashem Errad, no Bitahon, né? Se nós estivermos firmes na confiança em Hashem, né? Nós vamos estar lá, né? Mateus 24, 13, né? Eu falei Mateus 24, 13, né, que eu falei? 24, aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo, tá? Então, o Rabi, ele está dando uma instrução sobre essa paraxá especificamente, tá? Aquele que preservar até o fim será salvo. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse mês, né, Kislev, está associado a Bitahon. Então, quando a gente lê em português, né, é isso, é aquilo outro, não traduz o template, o poder do mês, o poder da paraxá, o poder da semana, não traduz, mas aqui traduz. Né? Então, por isso que esse mês eu tenho procurado ir trocando, né, a lousa, né, e vendo esse poder. Né? Aqui agora vai entrar Tevet, né? Porque nós sabemos que Kislev e Tevet são 2 meses gêmeos, né? Porque ele é dividido pelo Shemesh da Hanukkah, né? Então nós sabemos que quando o Mashiach vier, só Hanukkah será acesa. Não será mais acesa Menorá, será acesa Hanukkah, né? Tá? Isso é importante entender. Então, essa semana, o template da semana é exatamente Mateus 24, 13. Aquele que perseverar, aquele que continuar firme até o fim será salvo. E é importante, né? Porque vencedor é Nitzer, perseverar, Netzar, tá? Então, Nitzer e Netzar é a mesma palavra. Então, vencer e perseverar são as mesmas palavras. Então, eu tenho que perseverar. E como é que eu persevero? Bitahon. Então, a paraxá dessa semana vai nos ensinar o conceito de Bitahon ao extremo, né? Que é como Yosef, né? É colocado. Então, Yosef é colocado nessa paraxá como um personagem do Bitahon, tá? Então, vocês receberam a lousa, né? Vocês receberam a lousa, o Eluf fez a lousinha, sempre agradeço ao Eluf, né? A lousa, a louzona, né? A lousa do Shabbat, Shira de Shabbat, tá enorme, né? Mas ele fez também legal, né? Tá? Então vocês têm a lousa aí, mas nós não vamos começar pela lousa. Para nós entendermos o fim da instrução
do Shabat, nós temos que começar pelo início da criação, entendendo, voltando ao nosso workshop da Kabbalah Quântica. Vamos primeiro entender, né? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós vivemos em 2 planos. Nós sabemos que esse plano é perpétuo, Neshoma, Olam Rabá, mundo vindouro, as vidas passadas estão aqui. Isso sou eu agora, positivo, imediato, certo. Aqui é o Neshoma, né? Nick, né? Neshoma. Tá? Que é Nick, né? Nick. Tá? Então, aqui, positivo, imediato, certo. Aqui, o Neshoma, né? N de Neshoma, né? Tá? Então, nós sabemos que existem esses 2 mundos, né? Só que esses 2 mundos, quanticamente, eles são assim, ó, tá? Esses são todas as subpartículas que existem no mundo de Neshoma, né? Squakes, Sleptons, Sárdinos, Neutralinos, Glutinos, Gravitinos, tá? Só que aqui tem um detalhe muito importante que o irmão tem que entender. Todas essas informações quânticas, elas estão em entanglement. Quando eu mexo numa, eu mexo em todas. Quando eu mexo numa, eu mexo em todas. Tá? Então, não tem como ser diferente. Tá? Então, quando eu piso na bola aqui embaixo, e o que é pisar na bola? Quando eu não sigo a Torá, as mitzvot, né? Quando eu não rumino terças e quintas. O que é ruminar? O que é ruminar? O que é ruminar? Quando eu não trabalho a minha mente no positivo imediato certo. Quando eu estou trabalhando a minha mente, eu estou gerando conexões quânticas, tá? Eu estou... mas como é que isso faz? Não foi feito assim, foi feito para ser assim. Eu estou gerando conexões quânticas no meu cérebro, tá? Meu cérebro é um processador quântico, né? Eu estou gerando, né? Tá? Quando eu faço algo que vai contra o criacional, pum, aqui em cima altera. Então, eu deixo uma marca no mundo do Neshoma. Tá? Então, o que acontece? Né? Porque lá no Erev Rav, a gente sabe que tiveram 974 gerações, né? Porque o homem negava a Torá e negava as mitzvot. Tá? Mas não é essa Torá que a gente tem aqui, tá, irmãos? Tá? Essa Torá que a gente tem aqui é a Torá revelada a Moshe. Existe a Torá Aleph, né? A Torá de Hashem. Então, é importante nós entendermos que o Tzimtzum nos traz o entanglement total. Toda geração quântica em mim, ela afeta o universo. E qualquer alteração quântica no universo afeta a mim. Mas o que isso tem a ver com a Paraxá? Vocês têm que esperar até o final. Tá? Se não esperar até o final, não vai saber. Né? Por que religioso não funciona? Porque ele vai a uma missa, vai a outra missa, vai a outra missa. Faz as ligações das missas. O irmão vai em um domingo, vai no outro. Qual é a ligação entre um domingo e outro? Nada. Por quê? Porque o irmão não está dentro da Torá e Mitzvot. Agora começa a estar. O irmão agora começa a entender a relação entre uma semana e outra. O irmão agora começa a entender um ensinamento entre um e outro. Né? É incrível isso, né? É por isso que o irmão, depois de 2 anos, 3 anos com a gente, ele fala, minha vida é outra, né? O nosso irmão monitor Adriano mandou um áudio, né, pedindo um aconselhamento, onde ele agradece exatamente o quê? Essa elevação que ele teve. Mas eu não dei a elevação para ele. Eu dei a elevação para o Carral. Mas
do modo como nós estudamos, que é o modo como os nossos sábios nos ensinaram há 3.300 anos atrás, o irmão se eleva porque ele rumina e engole, rumina e engole, rumina e engole. Tá? Por que a vaca fica gordona? Porque ela vai lá, fica ruminando e depois engolindo o quê? A Torá de Hashem, que é Hatava. Hatava. Incrível, né? Qual é a gematria de Hatava? É a mesma gematria de Elohim. Tá? Ok, então nós estamos descobrindo coisas, né? Então é muito importante nós entendermos isso, né? Essa ligação. E essa ligação, obviamente, ela tem essa conformação. Isso é uma coisa que os cientistas estão começando a descobrir agora, que nós cabalistas já sabíamos há 4.000 anos atrás. Tá? O que a gente já sabia? Quando a gente se adensa, aqui sou eu quântico. Quando eu me adenso, eu entro em colapso. Então agora eles estão no CERN tentando entender como é que a partícula quântica entra em colapso, desaparece. Desaparece por quê? Porque não cumpriu Torá e Mitzvot. Tá? Então a Torá não é um manual religioso, a Torá é um manual que nos leva a fazer com que o nosso sistema cerebral, o nosso computador quântico, se mantenha sempre de forma quântica. Tá? Quando eu não estou operando de forma quântica, o que acontece? Eu entro em colapso. Tá? Eu entro em colapso. Irmãos, vocês estão entendendo? Tá? Então, agora vamos para a nossa lousa, antes da gente entrar na Paraxá, né? Tá? Vamos para a nossa lousa. O que nós temos na nossa lousa? Nós temos na nossa lousa, nós sabemos de muita coisa. Uma das coisas que nós sabemos, né, é que antes de Adam havia o quê? Antes de Adam existiram, né, 974 gerações. Toledot. Tá? Toledot. Aí nós tivemos Adam, que abriu uma geração, que Hashem disse, não, eu pessoalmente vou cuidar, né? Eu vou colocar o Elohim, Elohim tem a mesma gematria de Hatavá, que é a natureza, tá? Então eu vou fazer com que os elementos da natureza façam com que esse homem, Adam, né, chegue ao estado de Mashiach, tá? Então, nós temos que entender que nessa paraxá que nós estamos vivendo, Hashem usa e abusa da natureza, tá? Então vamos ver. Vamos lá, vamos ver como é que funciona essa semana, tá? Então nós temos aí Yosef, né? Yosef ele era o queridinho das esposas, ele não tinha mãe, né? Rahel já havia falecido, estava enterrada em Bethlehem, né? Tá? Já estava enterrado, a caminho de Quinã, ela faleceu e deu luz a Benjamim, né? Ele não tinha mãe, né? Mas as esposas, não Leia, né? As esposas de seu pai, né? Que também eram irmãs. É muito interessante isso, né? Porque ali é dito, elas são chamadas de esposas, né? Elas são chamadas de mulheres. E Leia e Rahel de esposa. Mas elas eram também irmãs de Rivka, de Rahel e de Leia, né? Por quê? Porque eram filhas de Lavã com uma escrava, tá? Okay? Que é a história lá de Hagar, mesma coisa, né? Tá? Então ele era o queridinho, né? O pai deu para ele uma túnica maravilhosa, cheia de cores, né? Baruch Hashem por isso, né? Aí o pai chega e fala, vai ver como é que estão os teus irmãos, né? Aí ele meio tontão assim, né? Saiu, né? Ele foi andando na direção de Sherem. Nós vimos na semana passada que não era uma terra aconselhável de se ir, né? Quer dizer, vamos passear, vamos para a boca de Paraisópolis, não, né?
que é Sherem, né? Aí no caso, né? Ninguém vai passear na boca de comunidade, né? Tá? Mas ele foi. Tá? Aí ele não achava os irmãos, do nada, aparece um homem que diz: ah, seus irmãos foram por ali. Então, Hashem usa a natureza pela primeira vez. Então, o que o Midrash nos diz? O que o Hazal nos diz? Né? Nos diz que foi um anjo, né? Que foi uma potestade que Hashem colocou ali para guiar Yosef. Né? Ele acabou achando os irmãos. Né? Okay? Aí ele é jogado lá na cisterna e etc. Hashem usa a natureza novamente. Faz passar uma caravana de ismaelitas. Tá? Okay? Só que os ismaelitas, né, os árabes, né, os árabes de hoje, né, eles já naquela época, eles comercializavam tar, né, quer dizer, betumen. Era muito comum usar betumen. Vocês se lembram lá de Moshe Rabbeinu, né? O cestinho dele foi untado de betumen, né? Tá? Se usava betumen já naquela época, né? E betumen é fedido, né? Cheira mal, tá? Mas o que o Hazal nos diz? Que aquela caravana específica de ismaelitas só levava perfumes, só levava essências florais, tá? Então, mesmo em uma situação adversa, Hashem ele vai cuidando do Sadik, tá? Mas ninguém, por ter nascido Sadik, é realizado Sadik. Você tem que fazer a sua parte. Ishtanut, tá? Você tem que fazer a sua parte. Então, Hashem está fazendo a parte dele e Yosef está fazendo a parte dele. Qual é a parte que Yosef está fazendo? Ele não está reclamando, ele está deixando as coisas ocorrerem, né? Tá? Ele tem lá o Deus dele, né? Ele vai ser vendido para Potifar e a história vai continuar. Mas o que a gente sabe? Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que antes de Adam tiveram 974 gerações, tá? Isso nós sabemos. Tá? Isso é importante de nós entendermos. Tá? Então, como fica? Aqui, né? Aqui nós temos, né, o mapa criacional. Tá? Tudo que Hashem faz, ele necessita de um cli. Ele necessita de um vessel. Tá? No caso da criação, ele fez um clipar mesmo, né? Quer dizer, ele fez uma parte finita dentro do infinito. Tá? Como não estava dando certo essa questão do Erevirave, né? Então, ele criava o homem, né? O Australopithecus afarensis, lá o negão da África, né? Tá? Hashem via e Mefareret, né? Com força, ele tentava aplicar o espírito, né? O Ruach. Sem Ruach, você não consegue conter o Nefesh, né? Não conseguia, tá? Por quê? Porque o homem desobedecia, né? Isso a gente viu lá na Parashá de Noah, né? Então, o que ele faz? Ele disse, não, eu vou intervir, né? Porque eu quero viver no mundo inferior, eu quero ter essa experiência de mundo inferior, né? Então, ele faz um Adam fora dessa criação. Adam Kadman é um mundo espiritual, totalmente espiritual, tá? Adam Kadman está aqui no mundo dos Squakes, no mundo dos Sleptons, no mundo dos Charginos, no mundo dos Neutralinos, no mundo dos Gluinos, no mundo do Gravitino, tá? Okay? Aí ele pega e cria Adam. Adam está no mundo dos Quakes, dos Leptons, dos Glutons, do Graviton, do Poisson de Higgs. Tá? Vocês entenderam a diferença entre Adam Kadman e Adam Harishon? Tá?
Então, nós vamos ver, por exemplo, no sábado, que essas personalidades quânticas, elas têm um título, tá? Adam Harishon, Noah Sadiq Toledot, né? Yosef HaSadik, Moshe Rabbeinu, Avram Avinu, né? Eliyahu Hanavi, Aharon Hakoin, né? Então, o que é esse nome attached, né? O que é esse nome attached? É a vibração quântica, né? Vibração quântica. Então, Moshe é rabeno, é mestre, ele ensina, ele transfere conhecimento. Aharon Hakoin, ele faz a ligação. Tá? Yosef Hassadik, ele nos é um espelho, um template para a gente se mirar. Né? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? A instrução está valendo? Se está valendo, dá um thumbs up aí, né? Então, nós vimos isso daqui, né? Tá? Nós vimos que Adam Kadmon é jogado no Gan Eden, nesse mundo que nós estamos, Asiá, né? E ele, no centro desse mundo, ele também desobedece. Tá? Ele desobedece e ele explode em 600 mil partes o neshama dele, né? Tá? Então, o que acontece? Nós maçons cabalistas, nós, sadiquim, né? Quer dizer, nós não somos sadiquim, mas preste atenção, ninguém é sadiquim, nem Yosef Hassadik era sadiquim, nós vamos estudar isso melhor, né? Ele nasceu com potencial para ser e realizou o seu potencial porque ele redimiu, né? É complicado entender isso assim, né? Mas o que Rabi Yeshua diz, né? Quando ele fala Ben Adam, né? O filho do homem, o que é Ben Adam? Ben Adam é um sadik, tá? Então o sadik necessita morrer, né? O que o sadik necessita morrer? Ele tem que sair de quakes para squakes, tá? Isso aí é muito importante. Tá? Então, nós passamos a ser, nós que estudamos como nós estudamos, passamos a ser potenciais de Yosef. Tá? Potenciais de Yosef. Nós temos o potencial, por quê? Ruminamos terças e quintas, engolimos Shabbatot. Nós fazemos isso, né? Tá? Nós engolimos terças e quintas, nós ruminamos terças e quintas, engolimos Shabbatot. O que acontece? Quando a gente está ruminando, nós estamos coletando sparks. Tá? Então, está caindo o maná. O que é o maná? O maná é o spark espiritual, né? É o spark materializado. Né? Deixa de ser... O que é o maná? Né? O que é o maná? O maná é algo que era slepton e se torna lepton. Isso é o maná. Tá? Então, quando eu rumino, né? O que eu estou fazendo? Coletando leptons, coletando quakes, né? Coletando informações quânticas aqui embaixo. Aí eu coleto isso e engulo no Shabat. Quando eu engulo no Shabat, o que acontece? Eu me elevo um pouco. Tá? Quando eu engulo no Shabat, eu subo um pouquinho. Tá? Eu subo um pouquinho. Alguns cabalistas clássicos, né, vão dizer que essa elevação eu limpo, né? Eu limpo o meu neshoma. Então, se eu rumino terças e quintas e engulo no Shabbatot, eu estou em um processo de chuvá. Então, o que é chuvá? Chuvá é limpar, né? É retorno limpando, né? Você volta limpando, né?
é gozado, né? Porque sempre que eu estou ali na frente do Zafira, esperando ele abrir para entrar, tem alguém limpando a vitrine. E eu vejo o processo de chuvar. O cara é extraordinário, né? Não sei se vocês já viram isso, né? No shopping center, né? Ele faz assim, aí ele vem com o rodo, né? Ele vem com o rodinho assim de mão, limpando. Puta, é um negócio extraordinário que ele faz. Isso é chuvar. Então, quando a gente rumina terças e quintas, a gente borrifa, né? Aí no Shabat a gente vem tirando aquela borrifada com a gordura que está no vidro, tá? Então, alguns vão dizer isso, né? Que nós ruminamos terças e quintas, borrifamos o vidro, tá? Aí no Shabat a gente vem, né? Vocês entenderam a imagem que eu fiz? Eu fico ali, né? Eu fico ali esperando abrir, fico vendo, né? Eu fico imaginando, puxa, imagina, né? Se a gente conseguisse, o mundo, né? Conseguisse fazer essa chuvar como ele está fazendo no vidro da... É porque as lojas têm esses vidros grandes, né? Tá? Se o mundo conseguisse fazer esse chuvar, né? Tá? Assim, dessa forma, né? Rumina, depois engole, né? Tá? Então, é importante nós entendermos, né? Essa semana, nós estamos tendo a prova que somente sendo um Spark Collector, que nós nos tornamos um Sadik. O fato de Yosef ser filho de Yaakov, seu filho querido de Yaakov, tá? E passar por toda esse dramalhão de vida que ele passou, não deu a ele, em hipótese nenhuma, não deu a ele a condição automática de Hassadik. Ele ganhou o título de Hassadik, por quê? Ele ganhou o título de Hassadik porque ele ruminou e engoliu. Ok, irmãos?